Podem se assentar. Acho que eu já posso dar a bênção, né? Depois de tudo isso, meu Deus. Mas o Senhor ainda tem muito para derramar. Eu sou o pastor Neto. E algumas pessoas pela primeira vez aqui. Às vezes você me conhece lá do restaurante Likes. Por muito tempo eu fui o esposo da pastora Priscila, né? Então hoje eu estou aqui caminhando com ela e é uma alegria muito grande tê-los vocês aqui. Que bom que vocês vieram aqui hoje, porque o Senhor tem uma palavra muito especial para todos nós. Pode acender todas as luzes lá, acender a de serviço também, por favor. A palavra de hoje, ela vai nos fazer refletir sobre as nossas escolhas, sobre o nosso posicionamento e sobre o nosso nível de fé. Talvez a palavra te constranja, porque às vezes não é aquilo que você gostaria de ouvir nesse dia. Mas certamente ela vai te preparar para o próximo nível que o Senhor tem para você. Amém? O tema de hoje é o impossível de Deus. Deus do impossível. Amém? Todos os dias acontece algo impossível através de alguém que teve muita fé. Olhem para esse lugar. Isso aqui só aconteceu porque algumas pessoas tiveram muita fé. Mas ainda temos muitas coisas para fazer nesse lugar. Temos a parte lá fora onde vai ser toda a nossa cantina. Temos os banheiros ainda para terminar. A parte das crianças, aqui do lado vai ter um brinquedão para as nossas crianças, para elas se divertirem. Lá no fundo nós estamos preparando a parte social, onde nós teremos nosso mercadinho solidário. Para que você lá tenha um vizinho, alguém que você conheça que esteja passando por uma dificuldade, não tem o que comer, você vai trazer ela aqui. Ela vai chegar aqui, nós vamos dar um dinheirinho para ela poder ir no mercado, pegar o seu carrinho e fazer a sua compra, porque ela precisa ter dignidade. As pessoas precisam ter a dignidade de volta. É isso, essa igreja que nós vamos fazer aqui, o nosso mercado solidário, para a gente poder entregar dignidade para essas pessoas. Gente, acho que alguns não sabem, mas essa obra foi feita em 30 dias. 30 dias, nós chegamos aqui, era um barracão, uma indústria, e tudo que vocês estão vendo foram construídos em 30 dias. Parecia ser algo literalmente impossível, né? Eu lembro que dia 9/10, eu ainda estava contratando as empresas, 9/10. E entrou aqui um pessoal de uma empresa de elétrica, uma empresa até de grande porte. E eu andei com eles, eu mostrei para eles, nós vamos ter que fazer toda a fiação, porque a igreja, nós temos que ter 10 ar-condicionado. E foi falando. Aí ele falou, pastor, mas e aí? Quantos meses para nós conseguir? Daqui quantos meses vocês vão inaugurar a igreja? Eu falei, olha, nós temos fé que daqui um mês. Ele falou, pastor, sei que você é um homem de fé, mas desculpa se eu magoar o teu coração, mas é impossível. É impossível fazer tudo isso em 30 dias, é muita coisa para fazer. E sabe por que deu certo? Do dia 11/11, a gente está aqui com o Felipe Rodrigues, que foi algo extraordinário para nós. Porque, sim, era necessário ter muita fé, mas também era necessário ter um posicionamento. Se fosse necessário trabalhar dia e noite para que o milagre acontecesse, nós estávamos preparados para isso. E assim nós fizemos. Nós tínhamos a fé, mas nós decidimos ter um posicionamento. E eu creio que esse posicionamento chamou a atenção do Senhor. Porque não adianta eu ter fé que Deus vai fazer,
se eu não tiver a decisão de fazer a minha parte. Porque muitas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, mas e você? O que você está fazendo para ativar essa fé? Para chamar a atenção do Senhor? Quais as decisões você vai tomar para que Deus mude a sua vida? Quais as decisões você precisa tomar para Deus restaurar o seu casamento? Quais as decisões você precisa ter para Deus abençoar o seu trabalho? Quais as decisões você precisa ter para Deus abençoar sua saúde? Então, quando aquele homem diz: é impossível, pastor, é impossível, eu pensei: eu prefiro confiar em Deus, que é possível, mas também eu preciso fazer a minha parte, porque a palavra diz em Tiago 2,17, se tiver aí pode colocar, em nome de Jesus: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa palavra está dizendo claramente assim, que em fé sem atitude, sem posicionamento, sem prática, não tem vida. Não tem vida, não serve. É apenas uma palavra, não gera transformação. Eu sei que aqui tem muita gente de fé, gente que tem muita fé, mas eu preciso te dizer, para que as coisas aconteçam na sua vida, vai ser necessário muita fé, mas também necessário um posicionamento da sua parte. Uma conexão entre você e o Senhor. Pai, faça a sua, que aqui eu garanto o meu lado, eu vou fazer a minha. Eu vou sair dos vícios, eu vou lutar contra a minha carne. Eu vou parar de ver aquelas coisas erradas que eu tenho visto no celular. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: como está a sua fé? Para que o impossível aconteça. Olha aqui, eu não sei qual é o seu impossível. Se é nas finanças, se é na saúde, se é no casamento, ou se é arrumar um casamento. Eu não sei, às vezes tem alguém aqui que quer arrumar um casamento. Precisa, né? Mas gente, falando de casamento, casamento é bom demais, né? Quantos aqui são casados? Quantos aqui querem arrumar um casamento? Casamento é bom demais. Mas é muito sério. A palavra diz que o casamento é até a morte. Já tem irmã orando assim: Pai, recolhe o teu servo. Ai, Jesus. Nós vamos ler o livro de hoje. A palavra que eu vou ministrar está em Êxodo 14. Nós vamos ler do versículo 21 ao 22. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia para que você possa anotar. Você que não trouxe, nós vamos usar a tecnologia aqui do telão. Amém? Gente, não preocupa não, que nós estamos adaptando aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca. Com forte vento, leste que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos. Carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Tá bom aí, depois eu continuo. Amém? Imagina a cena. Creio que a maioria conhece essa história do Mar Vermelho, né? Mas sempre o Senhor ministra
algo no coração da gente diferente cada vez que a gente lê a passagem. Israel tinha acabado de sair de 430 anos de escravidão. Por 430 anos, eles eram escravizados todos os dias pelos egípcios. E eles foram guiados por Deus dia e noite, até a chegada ali no Mar Vermelho. Durante o dia, eles eram guiados por uma nuvem, e à noite, por um fogo, para que eles pudessem caminhar dia e noite. E lendo todo o texto, o que mais me chamou a atenção é que Deus os guiou pelo caminho mais longo e mais demorado. Sendo que eles tinham um caminho mais rápido, mais curto para ir. Se perguntarem os israelitas qual caminho eles queriam ir, se eles conhecessem os dois, eles iam dizer, o mais rápido, o mais curto. Nós acabamos de ficar 430 anos sendo escravizados, nós queremos fugir logo. Nós queremos o mais rápido, nós queremos o mais próximo, para sair dessa crise, para sair desse tempo ruim que nós vivemos. Mas Deus os guiou pelo caminho mais longo e mais demorado. E por que Deus fez isso? Porque no caminho mais curto e rápido, a palavra diz que levaria a passar pelas terras dos filisteus. E certamente os israelitas, por não ter armas, não saber lutar, porque eles eram somente escravos, eles não foram treinados, eles não sabiam lutar, e nem armas eles tinham, morreriam ou voltariam para trás para o Egito para serem escravizados. Agora, trazendo isso para a nossa vida, nós também amamos os caminhos mais curtos, não é verdade? As soluções mais rápidas, as respostas imediatas. Colérico é assim, a gente quer tudo para ontem. Eu sofro, porque a gente quer fazer tudo para ontem, quer para... Sofre também, pastor? Só que o caminho mais curto pode até ser mais rápido, mas pode nos destruir. Às vezes nós pedimos um relacionamento rápido, uma porta de emprego imediata, uma promoção antes do tempo, um ministério grande, sem antes passar pelo processo. Mas Deus sabe, se eu te der isso agora, você não aguenta. Ele está te dizendo, se Ele te der isso agora que você quer, se você não passar pelo processo, quando chegar essa hora você não aguenta. Não aguenta. Quantas pessoas ganham muito dinheiro e dali a pouco volta a ser pobre de novo? Tem que passar pelo processo. É no processo que nós somos esmagados, é no processo que nós aprendemos. O que a gente chama de demora, Deus chama de proteção. Às vezes você está triste com Deus, mas Ele só está te protegendo. Você está com Deus não? Ele é perfeito, Ele é agradável. Às vezes o caminho mais longo vai formar o que o caminho mais curto ia apenas estragar. Glória a Deus, né? O caminho longo produz maturidade, cria raízes, gera caráter, desenvolve fé. Tira a mentalidade de escravo e traz a mentalidade de rei. Transforma as pessoas feridas em pessoas mais fortes. Na vida real é assim. Na vida real é assim. A espera vai nos ensinar a confiar. As portas fechadas nos ensinam a termos discernimento. Os atrasos nos ensinam a ter paciência.
Quem aqui tem aprendido a ter paciência com o atraso da esposa? Só eu. Já começou. Meus irmãos, fica tranquilo. Ninguém vai... Irmã, não agrida depois, tá bom? As frustrações nos ensinam a orar. Quando a gente às vezes chega lá embaixo e está totalmente frustrado, é a hora que nós decidimos orar, clamar ao Senhor. A necessidade nos ensina a depender mais de Deus. É nessa hora que nós começamos a depender de Deus. Deus não está apenas te levando em um lugar, Ele está te mostrando alguém. O caminho longo revela quem Deus é e também o que Ele faz. Se Deus nos desse tudo rápido, imagina se tudo fosse tão rápido na nossa vida, a gente não aprenderia a ouvir a sua voz, não perceberíamos seus livramentos silenciosos. Quantos livramentos Deus te dá e você nem sabe. Às vezes você sai para ir num lugar, o GPS te joga em outro lugar e você fica revoltado com o GPS. Teu GPS nunca falhou, nunca, naquele dia, e você nervoso. Recebe o livramento com amor, irmão. É o Senhor te guiando, é usando o GPS para te tirar de uma rota que às vezes teria um trânsito, que você poderia bater o teu carro. Aprenda a confiar no Senhor. No caminho longo da vida real, você vê Deus abrindo mares que você nunca imaginou. Deus te livrando de guerras que você nem percebeu. Deus usando situações simples para falar com você. Deus cuidando dos detalhes que você nem pediu. Quantas vezes algo acontece na tua vida e você fala: Senhor, eu nem pedi isso. Mas Ele está cuidando de cada detalhe. No caminho longo, você não apenas recebe bênçãos, você conhece o abençoador, que é o Pai. Oh, Jesus. Então o povo de Israel está ali, agora de frente ao Mar Vermelho, o exército do Egito, vindo atrás deles para acabar com eles. Imagina como eles estavam, imagina a situação deles. Um mar gigantesco à frente, um exército vindo. Eles não tinham armas, eles não tinham barcos para atravessar, eles não sabiam lutar. Então eles começaram a se desesperar, e foram atrás de Moisés e falou: você nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Era muito melhor a gente ter ficado lá, sendo escravo, do que vir aqui para ser mortos. Então nesse momento, José começa a chorar e vai clamar ao Senhor. Porque pela lógica humana, parecia ser o fim. Mas era o cenário que o Senhor tinha preparado para mostrar que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus que abre as portas e que Ele é o Deus também que fecha portas. Porque quando o homem diz, acabou, Deus diz, agora eu vou começar. Chegou o tempo da gente parar de levar as coisas com a força do nosso braço. Muitos homens se sentem tão corajosos que deixam a dependência do Senhor de lado. Mas filhão, uma hora você vai precisar, então não espera ficar doente, perder o seu casamento, para você agir, para você se posicionar, para você perdoar, para você lutar contra os vícios, porque essa é a nossa luta. Lutar contra as coisas que nos afastam do Pai. Então Deus olha para Moisés e declara: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E Moisés
levanta seu cajado. E o vento de Deus começou a soprar as águas e elas se abriram. E o mar, que era o grande obstáculo, virou o caminho daquele povo. Aquilo que hoje para você tem sido o grande obstáculo da tua vida, acredite, vai ser o caminho. Eu não sei qual é o teu obstáculo. Se é uma luta no teu casamento, se é uma luta nas finanças, mas se apegue ao Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida. Aquele que abriu o mar, o que você passa é só isso aqui. Não é nada para o Senhor. Mas é necessário o seu posicionamento, postura, alinhamento com o Senhor. Deus está dizendo aqui para todos essa noite: onde você vê o fim, eu vejo a passagem para um novo tempo. Aonde você vê o fim, é uma passagem para um novo tempo. Em nome de Jesus. O nosso impossível gera o nosso testemunho de amanhã. O nosso impossível de 30 dias está gerando um testemunho lindo. 90% das pessoas que vieram aqui no começo não acreditavam que isso ia acontecer. Mas nós estávamos apegados que o nosso Deus é Deus de milagre. E Ele enviou pessoas, Ele enviou ofertas, para que a gente conseguisse fazer essa primeira etapa. E assim Ele fará mais. Assim Ele fará mais. Pastor, por que ele está de cadeira no fundo? É porque eu preciso ter fé que isso aqui vai encher. Então o que eu faço? Eu me posiciono. Eu compro as cadeiras, eu coloco as cadeiras aqui. Que fé é essa? Que vai esperar as pessoas chegarem para ficar em pé, para depois eu olhar para uma cadeira? Não. Primeiro eu me posiciono. Primeiro eu chamo a atenção do Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes Deus vai permitir que a gente chegue na beira do mar. Não para nos destruir, mas para Ele se revelar a nós. Naquele momento, o povo de Israel não conseguia nem clamar ao Senhor. Mas existia um homem ali no meio deles, que tinha uma fé inabalável. Que você tenha a partir de agora um pouco da fé de Moisés. Que você se posicione para que você possa ter esse diálogo com o Senhor, essa intimidade com Ele. Tem gente aqui hoje atravessando portas travadas, situações financeiras sufocantes, filhos longe, distante da presença, casamentos feridos, laudos médicos que estão te tirando do chão, ansiedade que aperta, medos que ninguém vê, batalhas que só Deus conhece. E você olha para a vida e fala: Senhor, não tem mais saída. Mas Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Eu vou abrir o caminho aonde não tinha caminho. Ele vai abrir caminho aonde não tinha caminho. Porque você vai deixar de ter medo. Você vai deixar de ter medo. A depressão não vai te matar. O teu casamento não vai ser destruído.
O Senhor está mandando aqui dizer para os homens: ou você se posiciona, porque se você atrapalhar o chamado da minha filha, eu te mato. Não atrapalha o chamado da minha filha. Se necessário, Ele abre o mar. Se necessário, Ele vai mover o céu e a terra. Se necessário, Ele vai ordenar o vento. Se necessário, Ele muda leis. Ele vai remover pessoas, quebrar cadeias, mas Ele faz. Em nome de Jesus, glorifica o Senhor. Hoje o Senhor não trouxe algo para motivar, para você sair daqui, meu Deus, eu vou. Não, Deus quer te consertar. Se você quer o reino dos céus, você precisa ter um alinhamento diferente. Então, em nome de Jesus, você que sabe, não precisa levantar a mão, nada. Você que sabe o que você está fazendo de errado, o Senhor está te dando a oportunidade de mudar. De mudar. Você está querendo sempre fazer o caminho mais rápido. Você quer o caminho mais rápido. Você quer as coisas mais fáceis. Mas você precisa começar a abrir mão, às vezes, da tua vaidade, do teu ego, do teu achismo, da tua verdade, e caminhar segundo a verdade de Deus. Quero que você se coloque de pé. O louvor pode subir. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra ministrada, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus de verdade e a Tua palavra, ela é assertiva para cada tempo. Pai, que a Tua palavra tenha entrado no coração, até para aquele coração mais fechado, Pai. Pai, começa a quebrar as cadeias. Começa, Pai, a se apresentar diferente para essas pessoas. Aqueles, Pai, que têm tentado o caminho mais fácil. Oh, Pai, faça ele entender, faça ela entender que às vezes aquele caminho que para ela parece ser impossível, aquelas coisas que parecem ser impossível, aquele trabalho que parece ser impossível, aquela empresa que parece ser impossível, um casamento que parece ser impossível, em nome de Jesus, faça essas pessoas entender que o Senhor, Pai, é o Deus do impossível. Se você tem fé que Ele pode mudar a sua vida, eu quero te convidar que você venha aqui na frente e nós vamos pedir ao Senhor mais fé. Nós vamos pedir ao Senhor um novo posicionamento em nome de Jesus. Você que precisa de algo novo do Senhor, você que precisa renovar a tua fé, vem aqui na frente do altar. Nós vamos orar por você. O Senhor quer falar com você, Ele quer tocar você em nome de Jesus. Oh, Papai do céu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Peça perdão ao Senhor
Peça perdão ao Senhor humildemente, em silêncio, no teu pensamento, por não confiar da forma que Ele merece que você confia nele, por ter feito no meio do caminho algumas coisas que te afastaram um pouco dele. Mas nessa noite, Ele preparou esse dia para te trazer de volta para o caminho certo. Às vezes esse caminho vai ser mais longo, às vezes esse caminho vai ser mais demorado, às vezes você não está entendendo. Eu estava no emprego, eu tinha um cargo maravilhoso e agora eu estou começando de novo. O Senhor manda te dizer, aquele não era o caminho que ia te levar até mim. Por isso eu te trouxe de volta, para você começar um novo caminho, que vai te levar a mim. Eu tinha uma empresa tão grande, faturava um monte, faturava muito. E eu quebrei, e agora eu comecei do zero de novo. O Senhor manda te dizer, aquela empresa não tinha sido consagrada a mim. Então essa que você está começando, consagra a mim. Confia em mim. Deixa eu ser o sócio da tua empresa. Às vezes você perdeu um casamento e você já está há anos sem se envolver com ninguém porque você tem medo. Deus manda te dizer, filha, eu tenho um novo caminho para você. Confia. Confia, filha. Mas se posicione. Se cuide. Se cuide, filha. Vá para uma academia. Cuide do seu cabelo. Se maqueie e fique linda, porque eu tenho algo novo para você. Mas se posicione, filha. Oh, Jesus. Às vezes você está aqui e você tinha um grande cargo em outra igreja, e você está chegando aqui, mas como assim? Eu vou ter que começar a servir lá de baixo. O Senhor tem um novo caminho para você. Às vezes você demorou anos para chegar até onde você chegou. Às vezes você acha que o seu caminho foi muito longo para chegar até aqui. Do mesmo jeito que o Senhor nos leva para um caminho longo, se a gente estiver completamente alinhado com Ele, o caminho de agora será muito rápido. A nossa cura vai acontecer rápido. A nossa transformação vai acontecer rápida. O nosso alinhamento de caráter vai acontecer rápido. As suas conquistas financeiras acontecerão rápida. Uma construção que para muitos parecia impossível, com um propósito alinhado, com um coração alinhado, o nosso Deus fez se tornar possível. Em nome de Jesus, dá um outro microfone. Em nome de Jesus, pode multar, Ju, multar esse aí. Oh, Jesus, glória a Deus. Tem um reserva também lá, né, Ju? Se você quiser pegar o reserva, pode pegar um reserva. Tem um reserva aí também, para que a pastora ore comigo. Eu quero que você agora feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e você vai pedir ao Senhor: Pai, me dê um coração mais parecido contigo. Renova a minha fé. Renova a minha fé, papai. Aqueles sonhos que Satanás um dia tirou da tua mente,
O Pai está mandando te dizer: volte a sonhar. Volte a sonhar. E nunca mais aceite que alguém diga que é impossível. Porque se você crê, filho, se você crê, filha, eu farei o impossível se tornar real, se tornar palpável. Você viverá coisas extraordinárias. Porque a partir de hoje, a partir dessa data, você vai começar a ter posicionamentos extraordinários. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui, até mesmo aqueles que não vieram aqui na frente por algum motivo, mas o Senhor também os visita agora. Pai, visita essas pessoas que estão em casa. Renova, Pai, as forças delas. Renova, Pai, a fé delas. Alinha um novo caminho para elas. Eu sei que quando as coisas começam a demorar, a gente começa a se desesperar. Porque às vezes nós não queremos aceitar o processo. Mas em nome de Jesus, aceite o processo. Deus disse aqui para você, homem, que está desalinhado, Ele está te dando a última chance. É a sua última chance. É sua última chance. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite tem empresas nascendo. Nessa noite o Senhor está gerando empresários aqui dentro. Aqueles e aquelas que tinham medo. O lugar do medo entra a coragem. Entra a ousadia. Aqueles que tinham timidez, o Senhor está tirando a timidez e está colocando ousadia. Em nome de Jesus. Chega de aceitar. Chega de aceitar a miséria. Chega de aceitar o pouco. De achar que você não é merecedor. De achar que você não é merecedora. Você é merecedora porque você é filha do Deus vivo. Filha do Deus vivo. Chega de ouvir pessoas que não são alinhadas com o Senhor, tentando te colocar para baixo. Elas não sabem o que falam. Elas não sabem o que falam. Elas apenas querem te ver para baixo. Mas em nome de Jesus você vai dizer assim: sai para lá, Satanás, porque agora eu estou posicionada. Eu estou posicionado rumo ao Senhor. Até aqui, eu tentei sozinho, até aqui, mas essa palavra veio para me dizer que eu preciso estender o meu cajado e acreditar nos milagres, nas maravilhas que o Senhor ainda hei de fazer na sua vida. Se você recebeu essa palavra, dê glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Eu já quero aproveitar essa presença que está aqui entre nós. Se você ainda não fez a melhor escolha da sua vida, a escolha que um dia me tirou de 8 anos de uma vida vazia, de uma vida cheia de pecados, de uma vida toda errada, de uma vida sem identidade. E o dia que eu disse: sim, eu te aceito, sem nem saber muito o que eu estava fazendo, mas eu disse: eu te aceito, porque eu cansei dessa vida, eu cansei desse vazio.
E o Senhor me recebeu com amor. Ele me abraçou e Ele está te abraçando agora. Em nome de Jesus. Se você nunca fez, se você nunca tomou essa decisão, o Senhor preparou esse dia para hoje. Se tem alguém aqui no meio de nós que ainda não aceitou Jesus como seu único e exclusivo Salvador, levante a sua mão. E se tem aqui alguém no meio de nós que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, o Senhor está te convidando para um novo começo, para um novo caminho. Levante a sua mão. Você que está na sua casa e sente que essa palavra mexeu com você, falou com você, que você quer voltar para o caminho do Senhor, digita aí, que após o culto nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Quero que você fique aqui. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos declarar ao Senhor um louvor, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Quantas transformações Ele já não fez na sua vida, quantos livramentos Ele já não deu na tua vida, mesmo aqueles que você nem sabe, e às vezes você nunca vai saber. Às vezes você só está aqui hoje porque Ele tem sido o pilar que te sustenta. Eu li uma passagem onde falava que enquanto os israelitas iam, era um pilar de nuvem que o levava durante o dia, e depois um pilar, uma coluna de fogo. Que o Senhor seja esse pilar na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor com o nosso louvor. Enquanto isso, nós iremos orar por vocês. Oh, Jesus. Deixa eu descer para te dar um abraço, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te Quem ama. mais aceitou Jesus, irmão? Em nome de Jesus. Tem mais alguém para voltar? Quem está Tamo aceitando Jesus, junto. levanta bem alto assim. Tamo irmão. junto. De verdade. Aleluia.